Jovem Pan Especial. Coronavírus. Bom dia, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia, porque a Jovem Pan não para. Eu sou Olivia Fernanda e vamos juntos até às 5 horas. Mais de 320 milhões de crianças em todo o mundo estão perdendo refeições escolares devido ao fechamento da escola por causa da Covid-19. O número foi calculado pela FAO, a Agência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Muitas dessas crianças são de famílias pobres e dependem das refeições diárias que recebem na escola. Para entender a situação de quem depende da merenda escolar, a Jovem Pan conversou com o gerente executivo da Fundação Abrinq, Victor Graça. Vamos conferir. Existe um número de quantas crianças estariam nessa situação aqui no Brasil, no nosso país, e o que tem sido feito para ajudar essas crianças que dependiam das merendas para se alimentar? Então, o Brasil evoluiu muito no que diz respeito à alimentação das crianças, né? A alimentação nas escolas. São mais de 150 mil estabelecimentos que fornecem alimentação para as crianças. Isso é muito importante. Porém, como você estava falando de grandes números, mais de 9 milhões de crianças que estão abaixo da linha da pobreza já dependiam da alimentação escolar, muitas vezes como a única refeição do dia. E essa situação, com certeza, deve piorar, né? A gente já teve, na crise de 2008, depois com todo o desemprego que tinha, muita dificuldade. Então, a falta de alimentação nas escolas para essas crianças vai afetar muito a nutrição delas. E quais seriam as saídas, Vitor? O que é que dá para fazer diante de um cenário tão difícil como esse? Seria possível, por exemplo, que os governos, tanto federal quanto estaduais e até municipais, organizassem algum sistema de delivery, por exemplo, ou não? Qual seria uma solução viável nesse momento? Então, no começo da pandemia, o que foi dito era de distribuir tudo que tinha sido comprado já dos alimentos para serem processados e feitos de alimentação nas escolas, de serem distribuídos para as famílias e para as crianças. Essa logística é bem complicada. Pois aqui no estado de São Paulo foi feito um mapeamento e as crianças que já estavam, das famílias que já estavam cadastradas no CadÚnico e no Bolsa Família, de receber R$55 para compra de alimentação. Aí, de novo, a dificuldade na logística, porque foi feito um pagamento eletrônico que nem sempre é aceito no comércio local. Isso é uma dificuldade. Isso foi feito para 732 mil crianças em São Paulo, só que são 3 milhões e 700 mil crianças. Então, a gente precisa ampliar, né, esse crédito, essa facilidade da compra do alimento, e já teve o Ministério Público já entrou com uma ação pedindo para que o Estado faça isso. Ao mesmo tempo, o Estado recorre e diz que não tem recurso para fazer para todas as crianças. Então, no caso, a Fundação Abrinq até pede, está como amicus curiae, pedindo uma conversa entre os setores para conseguir, então, que a gente consiga ampliar para as crianças do Estado, e isso pode servir para o Brasil inteiro, né? Entendendo que, sim, a princípio, não tinha recurso no orçamento, mas o mundo e o Brasil estão vivendo uma situação nunca vista antes, né? Então vamos ter que achar uma solução. Essa solução da transferência é boa e a solução das cestas básicas também pode ser uma saída, né? A própria Fundação já ajudou 1.600 famílias e devemos ir agora para 5.500. Então é um conjunto, né? Muitas organizações doando cesta básica, o Estado mapeando e entregando para essas crianças crédito para que elas possam comprar, as famílias possam comprar alimentação durante esse período. Meio-dia 11 agora, eu faço um intervalo rápido para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Até já já. Você que segue com a gente dentro do intervalo, seguimos conversando com o senhor Victor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq. O senhor Victor falou agora há pouco que muitas dessas crianças dependiam dessa refeição como a única do dia todo. Para a gente entender melhor ainda do que a gente está falando, no que consiste uma merenda escolar? Quais são os itens de alimentos que vêm nela e quanto custa aproximadamente uma dessas merendas? Então, isso é o importante dessa equação, né? Então, o governo federal repassa R$8 por criança e esses R$55 que eu falei é o que está previsto no Estado, né? E aí, quando a gente fala de dar o acesso ao alimento ou da cesta básica,
é que entra o conceito que na escola tem, que nem sempre nas famílias tem esse conhecimento, da parte nutricional. Então, a compra desses alimentos é feita de uma forma e depois a confecção, as cozinheiras, merendeiras são treinadas para fazer. Tem um cardápio balanceado para essas crianças, né? Então, tem essa alimentação, que nem todas as crianças comem, não é obrigado, né? Então, mas muitas delas é a única refeição do dia, como a gente falou, e é uma alimentação balanceada. Essa dificuldade do alimento, né? Que a gente vai comprar o alimento correto, pode vir a afetar a nutrição das crianças. A gente pode ter uma situação, da pior situação, né, de ter crianças obesas e desnutridas, né? Então, nas escolas a gente sabe da qualidade do alimento que está sendo comprado, tem o apoio de nutricionistas e nem sempre isso vai acontecer agora nas casas, infelizmente, né? Ô, Vitor, há esse risco, então, que você falou, né, de que a composição alimentar não seja a melhor possível, né, que o preparo não seja o mais saudável. E te pergunto, existe também o risco de que até esse crédito, esse pagamento, esse dinheiro dado às famílias seja desvirtuado, ou seja, que as famílias aproveitem esse dinheiro e não usem para comprar alimentos, não usem para comprar merenda? Essa é uma preocupação? Eu acho que a situação está tão grave que vai ser difícil, a gente não pode garantir que não seja feito, né? Mas o problema é que, por exemplo, pode ser comprado muito alimento processado ou ultraprocessado, né? Que é mais barato, é mais fácil, que a pessoa normalmente o alimento já vem pronto, mas vem com muito sódio, muito açúcar, né? Então, a gente precisa se preocupar muito com esse retorno saudável às aulas, com segurança, né? Para que elas possam voltar. E aí nós vamos poder entender como que a gente ficou em relação à nutrição das crianças. A gente vai ter que esperar um pouquinho o retorno seguro às aulas e depois para a gente poder monitorar como é que ficou. E a pessoa que queira contribuir para a Brinq, fazer alguma doação, a Fundação recebe ajuda desse tipo? Qual seria o caminho? O caminho é entrar no site doeagora.org.br e a Fundação, então, está fazendo em 6 estados. A gente já beneficiou 1.600 famílias e vamos agora para 5.500 famílias em organizações que a gente já conhece, que a gente vai fazer a entrega monitorada, né, com toda a qualidade e registrado para poder mostrar tal. Muito já a gente tem um mapa de doações, né, já mais de 3 bilhões já foram doados, e essa possibilidade que a Fundação Brinq está no Brasil inteiro e parceira de várias organizações facilita na logística, né? Então não é só a intenção de ter o recurso, mas é ter o recurso, fazer a compra e a distribuição correta para quem precisa. Bom, e estamos recebendo aqui o gerente executivo da Fundação Brinq, Vitor Graça. Você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, seja bem-vindo de volta. Queria saber uma outra questão, Vitor, ainda relacionada às crianças que agora estão fora da escola. Será que isso pode aumentar também o trabalho infantil? É possível que a gente veja um aumento nesse tipo de indicador também, agora que as crianças estão longe da escola, longe dos estudos e num momento de crise econômica como esse? É possível esperar uma alta também nisso? É sempre esperada essa alta e é muito difícil, de novo, da gente monitorar, porque os conselhos tutelares e os conselhos municipais de direitos da criança estão em modelo de plantão. Quem vai fazer o monitoramento desses dados também está em home office ou não está na atividade. Então, o comércio, a maior parte dele fechado, né? E a gente precisa conseguir monitorar e acho que é dever de cada um de nós agora cada vez mais não incentivar o trabalho infantil. Então, não comprar produtos de crianças. Essas crianças, a faixa etária entre 15 e 17, elas estão normalmente em pequenos comércios e antes disso, mais novas na agricultura, né? Então, é muito importante a gente ficar atento, que estamos num momento de dificuldade e, mesmo assim, caso necessário, fazer denúncia no Disque 100. Após mais de 6 horas de sessão, o plenário do Senado votou por 79 votos a 1 novo plano de socorro a estados e municípios. O projeto deve injetar até 125 bilhões de reais de ajuda durante a pandemia do coronavírus.
O presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles, do Piauí, conversou com a Jovem Pan. Vamos acompanhar. Que avaliação o senhor faz dessa possibilidade de ajuda? Claro que ainda falta uma tramitação no Congresso, mas é um valor suficiente para ajudar estados e municípios num momento delicado como esse? Bom dia. É uma ajuda importante. Houve avanço no texto no dia de ontem, de anteontem, mas ainda é insuficiente, como nós já estamos alertando há um certo tempo. Ocorre que há uma urgência nesse auxílio para que os estados e municípios não colapsem os seus serviços públicos e, portanto, nesse momento, por uma questão estratégica, defendemos a aprovação na Câmara do mesmo texto que veio do Senado para ir logo para a sanção presidencial e a primeira parcela ser depositada até o dia 15 de maio. Presidente, a pergunta agora é de Paulo Matias. Paulo. Presidente, bom dia. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as contrapartidas dos estados. A gente viu esse debate acontecendo na semana passada, principalmente, do ministro Paulo Guedes querer, de todas as maneiras, que os estados também tenham contrapartidas para que haja esse recebimento de todo esse dinheiro. Como é que vocês enxergam essas contrapartidas? Olha, a gente não vê problema com essas contrapartidas, já que os estados, com essas perdas dessas magnitudes, já não teriam condições de dar qualquer reajuste aos servidores. Nós estamos falando de perdas de acima de 30% nas suas receitas próprias e um orçamento que é absolutamente engessado com despesas obrigatórias. Portanto, não haveria margem para aumento de despesa permanente. Então, consideramos uma contrapartida até, de certa forma, tranquila. Ela já teria que ser atendida. Havia até um debate de redução, até no Supremo Tribunal Federal, redução de carga horária e redução de salário. Essa proposta atual, ela apenas impede o reajuste por 18 meses. Então, a gente acha que é um meio termo razoável que já teria que ser cumprido em função dessa perda enorme de arrecadação que impede qualquer tipo de aumento de despesa permanente. Rafael Fonteles, presidente do Concefaz, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, presidente. O plano Mansueto original de ajuda aos estados e municípios era muito mais rigoroso com os estados e municípios. A gente entende que está numa pandemia, que foi relaxado, muitos itens foram tirados. Agora, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o senhor acha que após passar isso tudo e as coisas voltarem à normalização, os estados e municípios podem engatar num plano de privatização dos seus ativos para poder levantar caixa e melhorar o seu quadro fiscal? Olha, Rodrigo, eu acho que depois da normalidade, depois de passar o pico dessa pandemia, nós teremos, obviamente, uma conta para pagar, a União, a sociedade como um todo, porque, de fato, o endividamento irá aumentar e tem que aumentar para que haja essa injeção de liquidez para trabalhadores, para empresas e para entes subnacionais. Então, vai se voltar a discussão de como equacionar o déficit público e, certamente, Plano Mansueto original será um desses instrumentos. Claro que vai haver uma ampla discussão sobre as reformas, sobre as ações necessárias para se equacionar esse déficit. Então, eu acredito sim que essa pauta irá vir em 3 ou 4 ou 5 meses, depende aí dessa volta à normalidade, mas realmente será um tema importante, assim como outros todos relacionados ao equacionamento do déficit, da dívida pública, seja da União, seja dos entes subnacionais. Uma última questão. Os governadores chegaram a se manifestar já sobre essa aprovação no Senado. A proposta, segundo alguns governadores, inclusive o governador de São Paulo, João Dória, se manifestou por meio do secretário da Fazenda também, Henrique Meirelles, que essa proposta que foi aprovada pelo Senado desprezou o ponto fundamental do projeto original, ou seja, não haverá recursos para saúde, segurança, educação e pagamento dos servidores. O senhor concorda com essa crítica? Eu concordo que a proposta ela é insuficiente. Alguns estados mais ainda, porque na divisão do rateio dos recursos, há estados que ficam mais distantes
distantes de equacionar a perda de arrecadação, que era a proposta original que foi possível na primeira pergunta. A proposta é suficiente, mas nesse momento nós temos que defender a aprovação célere para poder não atrasar mais ainda essa ajuda parcial e depois discutir com o Congresso e com o governo federal um novo ajuste, um novo complemento, onde ficar até comprovado. Porque, por enquanto, nós estamos passando projeções de perda. No momento que fechar o mês de maio, fechar o mês de junho, não vão ser mais projeções. Serão fatos comprovados de perda de arrecadação no ambiente de despesas obrigatórias que compõem mais de 90%, 95% do orçamento. Então, por mais que haja contingenciamento de gastos naquilo que não é essencial, o aumento de despesas na área de saúde de forma extremamente significativa irá demonstrar a necessidade de um complemento adicional para não correr risco de paralisar os serviços públicos. Não só de saúde, é isso que é importante ser dito. Todos os demais segmentos públicos não podem parar, principalmente nesse momento em que o papel do Estado é fundamental para a gente sair dessa crise com o menor dano possível. Neste sábado, por 79 votos a 1, o Senado aprovou a ajuda de 125 bilhões de reais a estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus. O único senador a votar de forma contrária foi Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. A Jovem Pan ouviu o senador para entender melhor essa questão. Senador, de que maneira o senhor reage a esses protestos de ontem em Brasília, em outras capitais também tivemos, mas principalmente em Brasília por causa da agressão contra os jornalistas? É inaceitável e já manifestei isso várias vezes. Agora, é necessário ter posições mais firmes, além de notas de repúdio e notas de repúdio aos comportamentos do senhor Jair Bolsonaro. É necessário interpelar o presidente da República para saber o que ele quer dizer com já chegou ao limite da paciência. As Forças Armadas estão ao lado dele. As Forças Armadas estão ao lado da República Federativa do Brasil. É uma instituição do Estado brasileiro. Ela não é uma instituição do presidente da República. Esse tipo de fala parece-me claramente uma fala ameaçatória. Outra questão também é totalmente inaceitável a característica de ditaduras, de regimes autoritários. E quando eu falo regimes autoritários, eles existem tanto à esquerda quanto à direita. É característica de ditaduras a agressão a jornalistas. Só ditaduras e só milícias autoritárias ficam inconformadas com imprensa livre. Imprensa livre é a primeira ameaça ao regime autoritário. E quem quer calar a imprensa livre e quem agride jornalistas, além de covarde ser, está querendo o silêncio da ditadura, o silêncio do arbítrio. Por fim, é igualmente condenável quando o país já passa de 100 mil pessoas contagiadas e quase 7 mil mortos, sem contar a subnotificação, chegando a mais de 6 mil mortos por a maior pandemia dos últimos 6 anos. É execrável realizar aglomerações quando o isolamento social é a única medida adotada pela ciência para impedir e evitar a disseminação do vírus. Lamentavelmente, no Brasil, a gente tem que enfrentar o vírus da pandemia, enfrentar o coronavírus e enfrentar aqueles que são aliados também do vírus. Senador, a pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, senador. O presidente Bolsonaro Rodrigo. disse ali na fala dele que não há saída fora da Constituição. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal é o nosso guardião da Carta Magna, né? A sua principal função é exatamente proteger a Constituição. Como é que fica em relação à população, a esses que estão apoiando até em discursos aventuras golpistas ao lado do presidente, como é que fica quando o próprio Supremo, quando vem de ministros do Supremo, atitudes no mínimo questionáveis em relação à Constituição? Nós não precisamos também intensificar o tom das críticas
ao Supremo para justamente resguardar as nossas instituições e a estabilidade no país? Eu acho que ninguém está acima da Constituição, Rodrigo. Ninguém. Nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Presidente da República, nem o Congresso Nacional, nem os senadores, nem os deputados. O império do Estado de Direito é que ele torna todos súditos às leis. Essa é a lógica do Estado de Direito. Eu mesmo, várias vezes, já critiquei ministro do Supremo. Eu várias vezes já critiquei ministro Gilmar Mendes, já critiquei decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu mesmo já subscrevi comissões parlamentares de inquérito para fazer investigações. Agora, em um Estado de Direito, em um regime onde prevalece o império das leis, a lógica deve ser o seguinte: as decisões judiciais devem ser criticadas, obviamente, e se recorrem delas. Mas as instituições não podem ser atacadas. Eu mesmo, Constantino, sou um dos primeiros a criticar a minha instituição, o Congresso Nacional. Vou te dar um exemplo. Eu acho indecente o Congresso Nacional não ter feito gestos concretos durante a pandemia para se solidarizar com as vítimas e para renunciar ou reduzir os seus orçamentos. Semana passada, eu renunciei 2 meses de verba indenizatória porque acho inaceitável nós não renunciarmos nada, enquanto todos os brasileiros estão tendo algum tipo de sacrifício. Então, eu mesmo sou crítico do meu parlamento, eu mesmo sou crítico da minha instituição. Agora, nós não podemos querer o fechamento das instituições. Eu não posso, enquanto congressista, participar de uma manifestação que se propõe a ter intervenção fora da ordem constitucional, da ordem jurídica, que se propõe a querer fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal. Eu prefiro todas as instituições funcionando com todas as vicissitudes do que o silêncio do arbítrio, do autoritarismo. O limite de tudo tem que ser a lei e a Constituição. Senador, rapidamente mudando de assunto, o Senado no sábado aprovou ajuda a estados e municípios e por um placar de 79 votos a 1. O senhor foi o único contrário à aprovação dessa medida como está. Obviamente o senhor não é contra a ajuda a estados e municípios, mas de qualquer forma, por que o senhor foi contra especificamente a esse formato apresentado? Tiago, primeiro é o seguinte, porque esse formato foi totalmente oposto àquele que foi aprovado anteriormente na Câmara. Eu sou favorável a ter critérios para apresentação, para que ocorra o fornecimento da ajuda dos estados e municípios. Mas esse formato adotado, primeiro, não teve os critérios elencados, no meu entender, foram esdrúxulos, no geral, tanto é que vão ter estados que vão acabar recebendo de reposição de perda de receita mais do que em períodos em que não tiveram perda de receita. E outros estados, como é o caso de São Paulo, aí onde vocês estão, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de outros estados, não vão ter a reposição devida do que tiveram perdas de receita. Então, primeiro, a divergência sobre a forma. Segundo é o seguinte, eu acho que tem que ter algum tipo de exigência em relação aos servidores públicos, mas não indistintamente. Esse projeto que foi aprovado, penaliza os servidores públicos mais humildes. E quando eu estou falando dos mais humildes, eu estou falando dos coveiros que estão se expondo durante a pandemia. Estou falando dos garis que trabalham no dia a dia como serviço essencial durante a pandemia e outros desses grupos. E isso sim, nós políticos fazemos um gesto sequer de renúncia. Veja só, ninguém do Congresso Nacional propôs, aliás, eu propus e outros colegas propuseram, mas o Congresso Nacional ainda não votou o fim do fundo eleitoral e o fundo partidário, que estão sendo destinados para a eleição desse ano. Era uma demonstração de sacrifício. Representaria pouco, mas representaria, mas tinha inclusive uma emenda minha nesse projeto que foi votado, que seria uma contribuição importante, seria um exemplo, como eu já disse ainda há pouco. Além de mim, era importante que o Congresso Nacional renunciasse às verbas indenizatórias, pelo menos dos 2 últimos meses. Representaria pouco? Representaria, mas era um símbolo, era um exemplo. Eu sou da máxima,
Palavra convence, mas é exemplo que arrasta. Então, por esse contexto, é que no final vão ter contrário. Primeiro, porque os critérios não estavam claros, principalmente de fiscalização do recurso que vai ser destinado na ponta. Segundo, é um projeto completamente distinto daquele original que foi votado na Câmara. E terceiro, porque eu não acho justo fazer uma exigência de congelamento de salário de um pobre de um gari, de um pobre de um coveiro que está trabalhando, se expondo, e nós, os políticos que estamos em Brasília, não darmos nenhum tipo de exemplo. Senador, nosso tempo infelizmente está se esgotando, ainda há tempo, no entanto, para uma rápida pergunta do nosso Paulo Matias. Você, Paulo. Claro. Senador, bom dia. Não, eu queria insistir na questão colocada pelo Constantino sobre esse avanço do Judiciário sobre as decisões do Executivo, né? Como é que você avalia essas decisões do Judiciário que julgam o mérito do ato administrativo, né? Vou citar um exemplo aqui. Justiça determinar lockdown no estado do Maranhão. Ou seja, não é o Judiciário governando? Depende de até onde se vai. Cabe ao Judiciário a preservação da Constituição. E na Constituição está o direito inalienável da vida. Eu vou dar um outro exemplo. Quando há uma exceção do ato do Executivo, eu acho que houve uma exceção do ato do Executivo, por exemplo, na nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. Como, da mesma forma, houve um excesso, uma intenção do presidente da República em obstruir investigações na substituição do diretor-geral da Polícia Federal. Nesses casos, eu acho que eles são, data venha o entendimento contrário, mas eles são passíveis do controle jurisdicional. O prazo para o eleitor fazer o alistamento, transferir o título para outra cidade, solicitar alterações e regularizar inscrição cancelada no caso de ausência às urnas termina nesta quarta-feira. Quem explicou e deu dicas para a regularização do título de eleitor foi a coordenadora de comunicação social no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Marina Campos, em entrevista à Jovem Pan. Vamos acompanhar. O prazo termina já depois de amanhã, já na quarta-feira, mas a regularização é toda online, né? Não adianta o eleitor procurar um cartório, porque ele não vai conseguir. Isso tem que ser feito pela internet. Exato. Devido à crise do coronavírus, todos os cartórios, todas as unidades da Justiça Eleitoral Paulista estão fechadas, mas o atendimento segue por meio da internet e estamos priorizando aqueles atendimentos emergenciais. Aquele eleitor que não tirou o primeiro título ou que teve seu título cancelado por ter faltado em 3 eleições seguidas, ou quem precisa alterar o local de votação por questões de acessibilidade. E esse processo é todo gratuito, né, Marina, imagino? Sim, é todo gratuito. Aquele eleitor que tem alguma multa eleitoral para ser paga, ele consegue também resolver por ali, pelo próprio site Elimite, a GRU, a guia. Pode pagar no Banco do Brasil. O Banco do Brasil abriu, excepcionalmente, devido a essa crise do coronavírus, para aceitação de qualquer cartão, de qualquer banco. Ele resolve no Banco do Brasil a quitação dessa multa e segue com os passos que no nosso site estão bem esmiuçados, bem detalhados, o passo a passo para o eleitor, com multa ou sem multa. Mas a multa, de qualquer forma, a multa de ausência à eleição é de R$ 3,51 por turno. E, Marina, o serviço do título de eleitor, que seria agora por biometria, foi cancelado? Não precisa mais cadastrar, se registrar as digitais para isso? Com toda essa situação de saúde que a gente está enfrentando, a coleta das biometrias foi suspensa, está suspensa por prazo indeterminado. Inclusive, aqueles eleitores que não compareceram à convocação obrigatória para cadastramento da biometria em 2019, tiveram seus títulos cancelados, eles vão poder votar em outubro. O cancelamento do título está suspenso, o eleitor consegue votar nas eleições. Contudo, passando as eleições, ele precisa procurar a Justiça Eleitoral para restabelecer esse título, para regularizar a sua situação. E aquele eleitor que está fazendo alguma alteração no cadastro agora, como eu disse, ou o primeiro título, ou alguma regularização, ele também vai fazer tudo sem a coleta da biometria, porque o atendimento agora é exclusivamente pela internet. Ô Marina, e nesse momento, então, nesse ano, na votação de outubro, vai ser opcional o uso da biometria? Ou seja, o eleitor que já cadastrou vai poder se identificar dessa forma, mas aquele que não conseguiu ainda não usaria a tecnologia, é isso? Toda a parte procedimental das eleições ainda vão ser determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista toda essa situação de saúde que a gente não sabe como que vai estar
em outubro. O futuro ministro do presidente do TSE fala, inclusive, em possível prorrogação do dia da eleição, né? A gente ainda não tem como prever isso agora. Agora, com certeza, aquele eleitor que não cadastrou biometria segue sendo identificado pela maneira tradicional. Marina, todos esses tipos de serviços que a pessoa, o eleitor, pode precisar, seja transferir o seu título, ou solicitar alteração, regularizar, dá tempo ainda? 2 dias é um prazo bastante curto, né? Agora é a reta final. Os atrasadinhos, aqueles que deixam a situação para a última hora, ainda conseguem online, sim, deixar o título de eleitor ok agora para outubro? Você disse muito bem, está bastante em cima, a gente enfrenta essa situação todo ano, só que sempre de forma presencial, com filas horrendas em frente aos cartórios, porque o eleitor realmente costuma deixar para o último minuto do prazo, né? Ainda há como o eleitor regularizar, isso até quarta-feira, mas é muito importante que o eleitor siga no nosso site o passo a passo da entrega desse formulário pela internet, porque se ficar faltando algum documento, se tiver algum passo ali feito pela metade, dado a proximidade com o prazo final, talvez ele tenha seu atendimento comprometido, porque são muitos pedidos e os cartórios têm que checar a documentação enviada. Tem uma novidade que o eleitor precisa mandar uma fotografia em estilo selfie, segurando o documento ao lado do rosto. Então é muito importante, a gente aconselha que o eleitor consulte no site o passo a passo para esse atendimento via internet, para que ele ocorra de forma natural e consiga a regularização de sua situação até quarta-feira. E dá para fazer tudo isso pelo celular também, Marina? Tem algum aplicativo ou uma versão mobile do próprio site? Dá para fazer pelo celular, a mesma forma. A gente aconselha que ele entre sempre pelo site e ali mesmo já entre na ferramenta chamada Título Net, que é onde ele vai inserir os dados pessoais e ali mesmo já anexar seus documentos, lembrando da fotografia em estilo selfie. Quem não conseguir, afinal, regularizar o título de eleitor, Marina, quais as consequências? Pois é, quem não conseguir regularizar ou tirar o título pela primeira vez, né, não vai conseguir votar nas eleições de outubro, eleições importantes para o cidadão, eleições municipais, e fica também em débito com a Justiça Eleitoral. Isso acarreta algumas questões na vida civil, tem alguns impactos na vida civil do eleitor, mas ele consegue, ainda assim, conseguindo uma certidão circunstanciada, algo que ele vai conseguir isso no cartório mais para frente, para resolver alguma pendência que ele tenha e que seja exigida a regularização na Justiça Eleitoral. Para alguns atos da vida, a pessoa precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. E ele não estando e não tendo mais possibilidade, tendo em vista que o prazo acabou, a gente ainda assim consegue emitir uma certidão válida para aquele ato em específico, mas o eleitor não pode votar em outubro. E dá para conferir a situação, Marina? Por exemplo, muita gente até esquece, né, se deixou de votar ou se está com tudo em dia. Tem algum local específico onde o eleitor pode, em primeiro lugar, conferir se está tudo ok ou se ele precisa mesmo regularizar? Perfeito. No site do TRE, ele tem o campo situação eleitoral, confere ali se está em débito, se não está em débito. Agora, é muito importante o eleitor lembrar que se ele tiver um débito por ausência em uma única eleição, ele não deve regularizar agora. A gente está, como eu disse, a gente está priorizando aquele eleitor que precisa regularizar, porque se não tiver o atendimento, ele vai ser impedido de votar. Então, aquele eleitor que só precisa regularizar a ausência em um turno, pode esperar a eleição passar, pode regularizar isso lá para frente. Agora, eleitor que está com o título cancelado, porque não votou, ou que precisa de um local com acessibilidade, ou ainda aquele que vai tirar pela primeira vez, esse sim deve procurar o atendimento via internet pela ferramenta Título Net. A necessidade de respostas rápidas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 levou o Dia de Doar a preparar uma campanha especial. Um novo dia global de doação e união vai acontecer em 5 de maio. A ação é sempre realizada na sequência de datas como Thanksgiving, Black Friday e Cyber Monday. Para entender melhor essa campanha, a Jovem Pan conversou com o diretor da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, João Paulo Vergueiro. João, nesse momento, mais do que nunca, realmente as doações podem fazer muita diferença nas vidas de pessoas e de empresas. Quem quer doar e não sabe ao certo como, por qual caminho, deve fazer quais considerações, quais avaliações? Primeiro, a gente sempre recomenda olhar na própria comunidade, né? Entender onde que estão as organizações que estão aptas a receber a doação
dentro da causa da pessoa. Hoje, o Brasil tem 800 mil ONGs. Tem ONGs de todas as causas e muitas delas, inclusive, atuando no combate aos efeitos do coronavírus, com campanhas abertas, online, com transparência, recebendo pela internet em cartão de crédito. Então, se a pessoa que quer contribuir, quer fazer a diferença, conseguir identificar, ela pode ir rapidamente na internet pesquisar, entender a organização e contribuir fazendo a sua doação, seja em recursos financeiros ou de outra forma. E quais setores exatamente participam desse Dia de Doar, João? Você tem como detalhar para a gente quem está envolvido nessa iniciativa? O Dia de Doar, Vitor, é uma campanha super aberta. Então, do ponto de vista das ONGs, elas realizam uma ação para receber doações. Do ponto de vista da sociedade em geral, a gente tem vários atores participando. A gente tem empresas que amanhã vão fazer ações de incentivo à doação. A gente tem artistas, vai ter até uma live em Pernambuco para incentivar a doação amanhã para uma organização local. A gente tem pequenos comércios que estão incentivando a doação e famílias, indivíduos que também vão contribuir, que também vão doar e, principalmente, a gente está incentivando as pessoas amanhã a falarem que elas estão doando, a publicarem, inclusive com a hashtag Eu Doei, para que isso inspire mais pessoas a doar. Às vezes a pessoa fica um pouco envergonhada, constrangida, achando que ficar divulgando está se exibindo, né? E às vezes está, ao contrário, incentivando outras pessoas nessa ação. Acho que uma das grandes dúvidas das pessoas e das empresas também, João, é saber se a doação teve o encaminhamento combinado. Como controlar, acompanhar isso? É bastante importante que a pessoa... Porque o que acontece? Doação é confiança. Você está correta. E para a gente confiar que quem recebe a doação vai realmente investir o recurso naquilo que foi doado, a organização tem que ter transparência. Então, eu tenho visto, neste período, eu tenho acompanhado mais de 200 campanhas de doação online. A gente, pela BCR, já monitorou 4 bilhões de reais que foram anunciados em doação nesse período da pandemia. E muitas dessas campanhas, elas informam para onde o recurso está indo. Algumas estão um pouco mais exageradas, mas inclusive publicam notas fiscais, mas a grande maioria delas dá um pouco de transparência para dizer como o recurso vai ser investido e, após o encerramento da campanha, presta contas para os doadores. Então, para você ter confiança, para você poder doar para uma organização, tem que identificar se ela tem esses princípios colocados, se ela fala como vai ser utilizado, se ela já começa a divulgar um pouco o uso e a aplicação do recurso recebido como doação. E as redes sociais estão aí e ajudam nisso, né? Nesse processo de checagem, né? Acaba sendo bem simples, né? Você procura a página e aí consegue verificar, pelo menos por alto ali, o que é que está sendo desenvolvido. Queria saber de você, João, as causas. Quais causas o brasileiro mais costuma ajudar? E se há alguma mudança agora nesse período da pandemia? Tem alguns segmentos que precisem mais do que outros, que estejam mais do que nunca à procura de doadores agora? Definitivamente, neste momento, a causa que está mais recebendo doações e que também está mais precisando de doações é a saúde. A gente tem observado desses 4 bilhões que eu identifiquei, que a gente identificou na BCR, mais de metade desse recurso é para investimento em saúde, seja em hospitais, em compra de testes, em compra de equipamentos e por aí em diante. Em segundo lugar, tem um investimento muito forte também em geração de emprego e renda, que é um outro ponto derivado da crise da pandemia, que é garantir que as famílias mais humildes, as pessoas mais simples, tenham acesso à renda, enquanto, mesmo neste momento que elas às vezes perdem o emprego ou perdem a sua forma habitual de gerar renda. Essas são as duas causas principais neste período da pandemia. Em períodos normais, uma outra causa que é bastante comum ao brasileiro na doação é a educação. Educação também é uma causa que costuma aparecer bem forte nas pesquisas de doação no Brasil. João, é claro que o dinheiro ajuda a resolver muitos problemas, né? Mas muita gente preocupada com a situação econômica, com as demissões, com a insegurança, a incerteza do futuro, fica achando que não pode contribuir necessariamente com a espécie. Mas isso pode acontecer também com uma quantia singela, pouco dinheiro também. Algumas ONGs recebem, ou quem sabe, uma ajuda na prática ou doação de equipamentos? Sem dúvida, Adriana. Eu digo até pelo meu próprio exemplo, eu dou pouco, eu não tenho tanta capacidade, eu dou R$30 por mês
para 5 organizações que eu conheço, que eu confio. Uma delas eu sou até conselheiro. R$30 por mês no cartão de crédito, para muitas famílias a gente nem percebe, não sente tanto. Então é uma forma de contribuir e para a organização faz toda a diferença. Mas existem muitas outras formas de contribuir. Nós estamos chegando no inverno, nós vamos precisar ter a campanha do agasalho de novo. É uma forma muito importante de fazer a diferença. Doar alimentos. Neste período, tem muitas organizações estruturando cestas básicas para distribuir para as famílias. A doação de alimentos também é muito importante. Naturalmente, nesse momento é um pouco mais cuidadoso que a gente tem que ser em razão da contaminação do coronavírus. Mas a doação de produtos ainda é importante para muitas organizações, mesmo que a pessoa, que a família não tenha capacidade de doar dinheiro neste momento. E o trabalho voluntário, João? O brasileiro costuma se dedicar ao trabalho voluntário ou os índices já eram baixos e a situação agora piorou ainda mais com a pandemia? Quem praticava trabalho voluntário acabou desistindo com medo do vírus? Definitivamente, em razão da pandemia, o trabalho voluntário de campo está interrompido, né? O trabalho voluntário em hospitais, em eventos, na educação, porque naturalmente a gente tem que ficar em isolamento social. Isso não significa que o trabalho voluntário não possa continuar online. No Brasil, o voluntariado é muito forte, nós temos milhões de pessoas dedicadas ao trabalho voluntário no país inteiro, fazendo uma série de ações diferentes, e a gente muitas delas podem migrar isso para o online. O que funciona muito no online? Por exemplo, a captação de recursos, ou seja, um voluntário que às vezes participa de um evento, ele ajuda a atender um paciente da organização, ele no online pode ajudar a organização a trazer novos doadores, novos apoiadores, a divulgar uma campanha, a disseminar uma ação. Então, ainda que não aconteça na mesma quantidade, porque naturalmente estamos todos em isolamento social, todos mais restritos em casa, o voluntariado pode e deve migrar para a internet se o voluntário tiver esse perfil. O brasileiro doa muito e doa muito o seu tempo, o seu conhecimento, que é também o voluntariado. João, então na prática uma pessoa ou uma empresa que nunca doou, como ela começa a pesquisar para qual ONG, para quem ajudar? O que ela deve procurar? Tem algum site que coloque as principais ONGs? O que ela tem que procurar ver a quantidade de pessoas que acompanham, o tempo de existência dessa ONG, para fazer uma doação segura? Antes de tudo, seja uma empresa, seja uma família, seja um indivíduo, e quer fazer a doação, tem que ter bem claro para ele qual que é a sua causa. Neste momento, a causa pode ser a saúde, é mais do que natural por causa da pandemia, mas entender para que você quer fazer impacto, né? Que impacto você quer trazer na vida das pessoas, da sociedade. A partir do momento que a gente tem bem clara a nossa causa, aí a gente pode procurar as organizações que atuam naquela causa. Neste momento de pandemia, uma boa indicação de onde achar campanhas e causas para doar é uma plataforma chamada Para Quem Doar, que lista todas essas organizações, todas essas campanhas. Além disso, tanto o nosso site, no Monitor das Doações, que a BCR desenvolveu, é possível acessar um link com uma planilha com 200 campanhas online, todas elas com os seus links para receber doação. Então, tem muita informação hoje online para quem quer começar a doar. É importante, inclusive, deixar a mensagem que neste momento de pandemia a gente tem que doar, é uma emergência, mas que o ato de doar tem que ser continuado, tem que ser permanente, que é isso que a gente quer estimular com o Dia de Doar. E só para fechar então, João, repete o caminho dessa plataforma que você citou agora, é Para Quem Doar? É um site, é um aplicativo, enfim, como a gente chega até ela? Isso, eu vou aproveitar, vou indicar, paraquemdoar.com.br, é um site que tem uma lista de campanhas, paraquemdoar.com.br, e a gente está desenvolvendo a campanha do Dia de Doar, que é diadedoar.org.br, ou seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, até no LinkedIn a gente está com o Dia de Doar também, promovendo essa campanha que acontece amanhã e onde a gente indica várias iniciativas que estão acontecendo no país inteiro também. Leitos hospitalares federais seguem subutilizados no Rio de Janeiro. A reportagem é de Rodrigo Viga. Autoridades, especialistas e a própria população carioca e fluminense anda intrigada com a falta de participação, uma espécie de negligência da Rede Federal de Saúde no combate e atendimento a pacientes com Covid-19 aqui no Rio de Janeiro.
Afinal de contas, são 6 hospitais federais aqui no Rio de Janeiro: Lagoa, Ipanema, Cardoso Fontes, Andaraí, Servidores e o Hospital Geral de Bom Sucesso, que fica no bairro de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Esse prometia ser o hospital de referência da rede federal aqui no estado. Tinha sido reservado um prédio com aproximadamente 200 leitos para atender os pacientes com Covid-19. Mas sabe quantos leitos efetivamente foram disponibilizados? Apenas 18 no Hospital Geral de Bom Sucesso, que agora se chama Hospital Federal de Bom Sucesso. A juíza Carmen Arruda, da 15ª Vara Federal aqui do Rio de Janeiro, incomodada com essa situação, interpelou a direção do hospital e decidiu destituir toda a diretoria dessa unidade na zona norte do Rio de Janeiro. A decisão já foi, inclusive, comunicada ao Ministério da Saúde. Segundo ela, não faltam recursos. Os repasses foram feitos pelo Ministério da Saúde, mas não se sabe por que profissionais médicos não foram contratados, equipamentos também não foram contratados para a disponibilidade dos leitos para o atendimento à população que padece da pandemia de Covid-19. É o capote de gramatura. Mas a pergunta é, por que o hospital... A pergunta é, por que o Hospital de Bom Sucesso, tendo dinheiro em caixa, tendo recebido os repasses do Ministério da Saúde, não fez a compra, não providenciou a compra? E até quando vai ficar esperando providenciar a compra? Quando o Brasil atingir 1,5 milhão de mortos? Essa é a pergunta que eu quero saber. Há de se lembrar que, neste momento, aqui no Rio de Janeiro, são 2.700, quase 2.800 leitos que estão bloqueados nas 3 redes: federal, estadual e municipal. Problemas de falta de médicos, de equipamentos ou necessidade de obras, tudo isso não foi realizado. Ao mesmo tempo, 3.000 leitos de hospitais de campanha estão sendo viabilizados até o final do mês de maio para assistir a população com Covid-19. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. E termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan